Então, a expectativa é da gente fazer um grande jogo, né? A gente sabe que a gente precisa evoluir, a gente sabe que a gente precisa vencer em casa, né? Que é isso que está faltando. Mas essa semana foi muito importante para a gente trabalhar e eu tenho certeza que a gente vai colocar em prática domingo. Ele também pergunta o que vocês projetam para essa competição e pede para você mandar um recado para a torcida convocando para o Rei Pelé. Cara, a gente tem que pensar jogo a jogo, né? A gente quer, acho que todos querem o acesso, mas a gente tem que pensar jogo a jogo, a gente tem que pensar somente no São Bernardo, que é o nosso adversário domingo, e focar somente no São Bernardo a princípio, porque a gente sabe que vai ser um jogo difícil, uma equipe muito qualificada, mas a gente tem totais condições de fazer um grande jogo. Cara, e questão da torcida, a gente sabe, né, que a gente não teve dois grandes jogos em casa, então isso pega um pouco para ela, mas a gente sabe que a gente está evoluindo, que a gente está a 3 jogos invicto. Claro que a gente queria vencer em casa, mas esse jogo eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e dar resposta para ela. Pedro Acioli, Nova Rádio Jovem. Boa tarde, Arnaldo. O CSA ainda não venceu dentro de casa nessa Série C. O que o time precisa fazer para fazer com que o mando de campo seja a favor do time? É continuar trabalhando, a gente sabe que os times eles vêm jogar aqui, eles jogam um pouco mais fechado. A gente tem que criar alternativas, a gente tem que trabalhar a semana, a gente tem que conseguir impor o nosso ritmo dentro de casa. A gente sabe que o CSA sempre foi forte aqui e eu tenho certeza que a gente vai virar essa chave, que a gente vai voltar a ser forte aqui. Boa tarde. Eu gostaria que você analisasse as primeiras rodadas desse campeonato brasileiro. E o time do São Bernardo já é tido, assim, apontado como um dos grandes favoritos a subir, né? Disputou um campeonato paulista muito bem, quer dizer, tem uma boa performance até agora. Você considera assim, você acha que, pela tua vivência no futebol, muita coisa ainda pode acontecer? Uma das vagas também será do CSA? Como é que você vê esse momento? Sim, muito difícil, né? É o começo, né? A gente sabe que não é um campeonato muito longo, é um campeonato. São 2 campeonatos em um, na verdade, né? O primeiro é a gente classificar entre os 8, e em primeiro e segundo é estar entre os 8. A gente sabe que a competição é muito difícil, né? Que os times se fecham muito, jogam muito por uma bola, mas, claro, o CSA vai buscar essa vaga com certeza, e a gente tem que pensar jogo a jogo. Agora é pensar contra o São Bernardo, que a gente tem que voltar a vencer em casa. Arnaldo, boa tarde. Assim como na semana passada, né, no final de semana, que vocês jogaram em casa, vocês tiveram uma semana de preparação, né, tempo para se preparar, e o torcedor parece que cobra ainda mais, né, quando a situação é dessa forma. Como é que você avalia essa semana de preparação até aqui? Importante, né? Importante. A gente sabe que falando do último jogo, foi um jogo que a gente não sofreu, mas a gente não fez que o adversário sofra também com a bola, com a parte ofensiva. Então essa semana o Vinícius deu esse trabalho pra gente, a gente evoluir mais a nossa parte ofensiva, em ter um equilíbrio, né? A gente é a melhor defesa, né, junto com o Figueirense, mas a gente tem que criar mais, a gente tem que ter mais oportunidades no ataque, isso a gente está ciente disso. E isso é bom, porque a gente sabe que a gente está procurando evoluir, a gente está se cobrando entre nós, entre o grupo. Tem vídeo ontem, vídeo hoje de novo para ele falar o que ele quer. Então a semana é importante para isso, para a gente evoluir, e eu tenho certeza que domingo a gente vai colocar em prática. Diante do que vocês viram no vídeo, é necessário mudar o time ou repetir o time seria a melhor situação do CSA hoje para pode vencer, né? Definir uma vitória diante do São Bernardo? O que vocês estão trabalhando nesse sentido? Não, independente da formação, independente do jeito que ele joga, a gente tem que ser um time mais ofensivo, independente com linha de 4, com linha de 3, a gente tem que criar mais oportunidades, como a defesa, para a bola chegar mais clara lá no ataque, e o ataque procura evoluir. A gente jogar junto, a gente se cobrar, a gente se fechar, porque a gente sabe que está tendo cobrança, mas a gente tem que se fechar o máximo possível entre nós. Mas a gente está no caminho certo, a gente está evoluindo,
já há 2 jogos que a gente não toma gol, é o equilíbrio que eu falei, né? A gente achar um equilíbrio para a gente começar a fazer os gols e continuar não tomando. Há 2 jogos que não toma gol e há 3 que o time não perde. Mas se a gente for parar para pensar, como é que é a sua avaliação? É importante estar sempre pontuando como vocês estão? Ou, nesse caso, seria muito mais importante ter conquistado a vitória dentro de casa e assim conseguir essa sequência como mandante no campeonato? Com certeza, a gente sempre quer vencer, né? Independente se é dentro de casa, se é fora. Claro que dentro de casa a gente quer vencer ainda mais. Mas, como eu disse, é um campeonato muito difícil. A gente tem que estar sempre pontuando. Claro que a gente quer sempre os 3 pontos. Mas a gente tem que estar sempre pontuando, porque eu tenho certeza que a vitória ela vai vir. Então, o máximo que a gente pontuar, a gente tem certeza que a gente vai conseguir essa classificação. Com vários jogadores na posição, o que realmente o Vinícius deseja que você faça no time, né? Em relação aos outros jogadores? Ele diminuiu o número de laterais, passou mais a ter mais opções também ali para o meio campo, nesse grupo de jogadores para essa posição. Qual é a situação do momento entre vocês? Cara, a gente está trabalhando, jogava o Cedric, eu joguei, tem o Everton também. Cara, a gente quer o melhor para a equipe, a gente quer evoluir, a gente quer que o CSA vença, independente de quem jogar, como ele optar em jogar, a gente quer o melhor para essa camisa, a gente quer o melhor para a torcida, que a gente precisa dar essa resposta, a gente precisa voltar a vencer em casa, então, independente de quem ele optar, você pode ter certeza que a gente vai dar vida. Até porque eu coloquei, porque tinha 4 laterais, de repente o Celcinho não está sendo relacionado, o Cedric tem característica de ser um de meio também, é um cara que joga lá na frente, por isso o Vinícius poderia ter optado mais lançar você como titular, definir você nessa função, nessa posição. Assim, desde quando eu cheguei, acho que foi contra os jogos do Inter, o Cedric fez um grande jogo, uns 2 grandes jogos, e como eu disse, independente de quem jogar, independente se ele optar por mim, por o próprio Celso também, a gente tem que dar a vida por essa camisa e voltar a vencer dentro de casa. Parte do treinamento, né, de hoje é a questão do vídeo. Ontem também, você mencionou, né, que também teve. Com relação ao São Bernardo, que é o líder da competição, o que você acredita que deve ser fundamental, de fato, para que o time consiga conquistar esses 3 pontos? Cara, é uma equipe muito qualificada, né, que vem de grandes resultados há muito tempo. Mas aqui dentro de casa a gente tem que fazer valer o valor mando, né? Que o CSA sempre foi forte aqui. Eu já me jogar várias vezes contra e eu vi a torcida, eu vi o time. Então a gente tem que pensar em nós, claro, olhar os pontos fracos e o ponto a ser explorado na equipe, mas a gente tem que focar no nosso trabalho, a nossa vida dentro de campo, a gente conquistar a vitória. Tem se falado que a pressão da torcida, até o próprio presidente falou, né? Uma pressão que às vezes atrapalha, mas quando o time está bem, ela, de certa forma, motiva mais, é um jogador mais em campo. Será que a presença maciça da torcida desse domingo, ela inibe também o adversário? Ele sente o peso do que representa um time como o CSA, de tantas conquistas, de títulos estaduais, de título brasileiro. Pode ser dessa forma também? Com certeza, acho que a torcida, né, apoia muito, então, mas a gente tem que ser o termômetro, né? A gente tem que dar a vida dentro de campo para ela vir com a gente e não está faltando vontade, não está faltando entrega, trabalho. A gente sabe que é alguns detalhes que a gente está trabalhando para isso. Eu tenho certeza que nesse jogo a gente vai trazer mais ela junto e a gente é muito forte. É um desejo seu jogar no CSA, um time de força de massa, principalmente? Não? Com certeza, até comento que em 2016 eu estava naquele time do Ituano, que na Série D, o que eu vi foi coisa absurda ali, desde quando a gente saiu do hotel ali, eu falei, pô, preciso sentir essa energia, então teve a oportunidade agora e eu espero ver isso novamente, mas a gente tem que mostrar em campo para elas vir com nós. Dá um recado aí para o torcedor para esse domingo. O torcedor do CSA pode encher o estádio Rei Pelé, que a gente vai dar a vida e sair com a vitória.